E a gente precisa entender que a nossa vida espiritual só vai ser realmente frutífera se o Espírito Santo estiver conosco. É por isso que hoje eu trouxe um tema sobre o Espírito Santo. Eu tenho orado muito por isso, eu tenho orado muito pelo batismo do Espírito Santo, porque sem ele, o nosso trabalho é em vão, sabe? A gente às vezes tenta fazer coisas que só o Espírito Santo pode fazer por nós e através de nós. Então, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Se você tiver sua Bíblia aí, abra em Atos, capítulo 19. Eu sempre gosto de estudar a Bíblia com uma caneta, porque eu vou anotando coisas que eu vou tendo como pensamentos. Às vezes Deus fala coisas específicas conosco quando nós estamos estudando a Bíblia. Eu sempre gosto de ter uma caneta que eu vou anotando ali, a minha Bíblia toda anotada. Se você não gosta de escrever na sua Bíblia, não tem problema, pega um papelzinho aí do lado, um caderninho, vai anotando também, porque há muita coisa que Deus quer falar conosco através da sua palavra. O livro de Atos é um livro que tem como nome aí, se você olhar na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. O livro se chama Atos dos Apóstolos. Mas esse livro poderia se chamar tranquilamente Atos do Espírito Santo, porque o livro de Atos conta como o Espírito Santo trabalhou na igreja primitiva, ali na igreja no primeiro século do cristianismo, como o Espírito Santo trabalhou na igreja para que o evangelho avançasse e para que a obra de Deus fosse levada para muitos lugares, né? O apóstolo Paulo diz que em todo o mundo conhecido o evangelho foi pregado naquele tempo. E isso foi possível através do trabalho do Espírito Santo, né? Então, os Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, poderia ser chamado de livro dos Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então, qualquer capítulo, qualquer trecho que nós estudássemos do livro de Atos, seria um trecho que mostraria Atos do Espírito Santo. E eu escolhi a primeira parte aí de Atos, capítulo 19, aí do versículo 1 até o versículo 21, que é um trecho que eu gosto demais, que fala muito ao meu coração, e eu acredito que vai falar ao seu coração também. Para você ter uma ideia como o Espírito Santo é importante, especialmente no Novo Testamento, no Antigo Testamento há 88 menções diretas ao Espírito Santo. Né? Cerca de 88. Você vai encontrar alguns autores que falam de um pouco mais, um pouco menos, mas cerca de 88 vezes o Espírito Santo é mencionado no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo é mencionado cerca de 320 vezes. Por quê? Porque o Novo Testamento é o palco do Espírito Santo, é o momento dele. Jesus disse que quando ascendesse ao céu, ele ia enviar o outro consolador, né? O Paráclitos, aquele que viria para estar ao nosso lado, para ser o nosso consolador, para nos ajudar na nossa vida espiritual. Então, no Novo Testamento, você tem aí mais de 320 vezes que o Espírito Santo é mencionado. Por quê? Porque para a igreja crescer, o Espírito Santo seria necessário. E tem um autor chamado Karl Bates, que escreveu uma coisa que me faz pensar muito. Todas as vezes que eu leio essa citação dele, eu fico pensando muito na minha vida espiritual, no meu ministério. Ele disse o seguinte: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, 95% do que é feito continuaria sendo feito e ninguém sentiria falta. Mas se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva, lá da igreja dos apóstolos no primeiro século, 95% do que eles faziam deixaria de ser feito
e toda a igreja sentiria falta. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava retratando uma triste realidade da igreja cristã hoje. Há muita coisa que a gente faz sem o batismo do Espírito Santo. Há muita coisa que a gente faz sem ter o guia do Espírito Santo, sem ter ali a ajuda do Espírito Santo. E isso é uma tristeza, sabe? Porque tem muita coisa que a gente está fazendo puramente por técnica, puramente por método. E veja, a igreja cristã, ela precisa da técnica, ela pode se utilizar do método, mas nada acontece com efetivo poder se não for através do Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente, né? O Espírito Santo é a maior necessidade que a igreja tem hoje. E a gente vê isso aqui no capítulo 19. Eu quero começar a ler, nós vamos ler pequenos trechos do capítulo 19 e vamos estudá-lo para a gente perceber como tem uma mensagem poderosa para a gente. Vamos começar lendo o capítulo 19, a partir do versículo 1, que diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, os que foram batizados, eles foram batizados em nome do Senhor. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Veja, esse é o primeiro ato aqui dessa história. E essa história acontece na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante naquele período, no primeiro século, mas aqui, nesse momento, Éfeso não é uma cidade cristã. Éfeso aqui é uma cidade pagã, uma cidade que era um centro de adoração à deusa Diana, ou Artemis. Essa deusa era uma deusa cujo o nome movimentava muito a vida religiosa de Éfeso, mas também a vida econômica de Éfeso. Existia muita gente que ganhava dinheiro fazendo mágicas a partir do nome da deusa Diana. E essa informação é informação muito importante, porque nós vamos ver mais na frente Paulo confrontando esses mágicos que faziam mágicas em nome de Diana e fazendo milagres através do Espírito Santo, ou o Espírito Santo fazendo milagres através dele, para provar que Deus era muito mais poderoso do que essa deusa Diana. Mas a cidade de Éfeso não era uma cidade fácil de se pregar o evangelho, porque era uma cidade, como eu falei para vocês, pagã, com essa adoração à deusa Diana muito forte, e além disso era uma cidade portuária. E como toda cidade portuária, é uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade onde tem muita gente circulando, muita gente de muitos lugares do mundo vinham para lá, porque era uma cidade forte no comércio. E, além disso, uma cidade que tinha muita corrupção, muita imoralidade. Então, se você fosse classificar Éfeso como uma cidade fácil, médio fácil ou difícil de ser evangelizada, você poderia classificar tranquilamente Éfeso como uma cidade muito difícil de se pregar o evangelho, porque era uma cidade cheia de desafios espirituais, sociais, econômicos. Mas Paulo estava ali para pregar o evangelho e para mostrar que com o Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo, não existe vida difícil, não existe lugar difícil, porque o Espírito Santo ele quebra todas as barreiras. E se eu estou falando para alguém aqui que está vivendo uma situação muito difícil na vida pessoal, saiba que se o Espírito Santo agir na sua vida, nada é difícil demais para ele. Nada
é difícil demais para ele. Então, Paulo chega ali em Éfeso, né? Ele estava vindo de outras viagens missionárias, e o primeiro ponto é que ele encontra esses homens que já eram discípulos de Jesus, já eram discípulos. E a primeira pergunta que Paulo faz para aqueles homens é: vocês receberam o Espírito Santo? E essa pergunta para mim é muito importante nessa história, porque o primeiro assunto de Paulo para pessoas que seguiam a Jesus era: vocês receberam o Espírito Santo? Amigos, a questão do batismo do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo sobre nós, não é um assunto periférico, não é um assunto que pode ser deixado para amanhã. É a nossa maior necessidade. E eu louvo a Deus por esse movimento aqui que está acontecendo em busca do batismo do Espírito Santo. Só aqui nessa sala do Zoom, nós temos mais de 400 pessoas, além das pessoas que estão no YouTube. E esse movimento é um movimento necessário para a Igreja de Deus. Porque se o Espírito Santo nos usar, nós seremos efetivos na pregação do Evangelho. E quem não quer que Jesus volte logo, não é? Já chega de tantas tragédias nesse mundo. Essa semana nós tivemos aí a perda do nosso colega de ministério e tantas outras coisas ruins estão acontecendo no mundo. E nós queremos que Jesus volte logo. Mas nós queremos que Jesus volte logo, especialmente para encontrá-lo. Porque esse é o principal motivo da volta de Jesus, é encontrar o nosso Senhor Jesus. Mas o batismo do Espírito Santo, ele é necessário. E veja, nós não pedimos o batismo do Espírito Santo para que nós tenhamos mais do Espírito Santo. Não é isso. Nós pedimos o batismo do Espírito Santo para que ele tenha mais de nós. Porque o Espírito Santo não é um poder, não é uma influência de Deus. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa da divindade. E não somos nós que usamos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos usa como ele quer, quando ele quer, fazendo o que ele quiser. Então, Paulo pergunta aqui se eles receberam o Espírito Santo. E a resposta é muito interessante, porque eles dizem assim: a gente nem sabe do Espírito Santo. A gente nem conhece o Espírito Santo. E esses homens, então, receberam um estudo bíblico a respeito do Espírito Santo e depois foram rebatizados, porque eles já tinham sido batizados lá no batismo de João Batista. Mas o próprio João Batista tinha dito lá em Marcos capítulo 2 que o batismo dele era um batismo insuficiente. Ele dizia assim: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que batizará vocês com água e com fogo. João Batista sabia que apenas através de Jesus Cristo nós chegamos a receber o batismo do Espírito Santo. Então, depois que aqueles 12 homens receberam o estudo bíblico sobre o Espírito Santo, eles foram rebatizados. E veio um sinal sobre eles, né, que é o sinal do dom de línguas, que naquele momento era um sinal importante para evidenciar que eles foram batizados com o Espírito Santo. Não é o único sinal do batismo do Espírito Santo, não é o sinal mais importante do batismo do Espírito Santo, é um dos sinais que a gente recebe ou pode receber quando somos batizados com o Espírito Santo. Muito bem, essa foi a primeira cena dessa história. Agora vamos para a segunda cena, a partir do versículo 8. Você está com a sua Bíblia aí? Atos capítulo 19, a partir do versículo 8. Diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Aqui está a segunda cena dessa história. E a segunda cena acontece numa sinagoga e depois nessa escola de Tirano.
Paulo foi pregar na sinagoga, ele pregou lá por 3 meses, e ele percebeu que as pessoas não estavam aceitando a mensagem que ele pregava. E é interessante que Paulo não insiste muito com essas pessoas. Ele prega por 3 meses, mas quando ele percebe que as pessoas não estavam aceitando a mensagem, ele se retira daquela sinagoga e vai pregar em outro lugar onde as pessoas estão interessadas na mensagem de Deus. E ele vai para essa escola de Tirano, e lá ele prega por 2 anos. Por 2 anos. E tem muita gente que se converte, e a Bíblia diz que toda a província da Ásia ouviu a palavra do Senhor. E aqui tem uma coisa muito importante da pregação do Evangelho. O nosso papel é pregar o Evangelho. O nosso papel é anunciar a mensagem de Deus. A conversão das pessoas não é papel nosso. A conversão das pessoas é papel do Espírito Santo. E é uma relação entre a pessoa que ouviu o Evangelho e o Espírito Santo. Às vezes a gente está muito preocupado se a pessoa para quem nós pregamos o Evangelho vai ou não aceitar a mensagem, vai ou não se converter, vai ou não ser batizada. E às vezes a gente fica tão tenso com o resultado da nossa pregação que a gente esquece que a nossa parte é pregar. Muitas vezes as pessoas me perguntam se eu não fico com medo de fazer um apelo para o batismo no final do programa Bíblia Fácil. Todas as vezes, no último episódio, eu faço um apelo para o batismo. E são 6 pessoas ali no cenário comigo, né? E alguns colegas perguntam assim, você não tem medo de você fazer o apelo para 6 pessoas e ninguém se levantar? E eu sempre respondo assim, a minha parte é fazer o apelo. Mas aceitar o apelo é a pessoa com o Espírito Santo. Então, não tenho medo, porque se ninguém aceitar o apelo, o problema não foi comigo, o problema foi das pessoas com o Espírito Santo. Então, se você prega o Evangelho, faça apelos, convide as pessoas para aceitar Jesus. Se a pessoa aceitar, é mérito do Espírito Santo, não seu, hein? É mérito do Espírito Santo. E se a pessoa não aceitar, é problema dela com o Espírito Santo, porque ela endureceu o coração. Então, aqui estava Paulo, ele pregou o Evangelho, a Bíblia diz que todos ouviram do Evangelho, mas nem todos se converteram ao Evangelho, porque algumas pessoas realmente endurecem o coração em relação ao Evangelho, e esse é um problema delas com o Espírito Santo. Bem, termina essa segunda cena dessa história, e agora começa uma terceira cena dessa história, que é o centro dessa história aqui, desse trecho de Atos. Versículo 11. Olha aí para a tua Bíblia e lê comigo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e o espírito maligno saía deles. Amigos, esses 2 versículos aqui têm uma mensagem profunda, porque eles fazem uma transição aqui para um exemplo muito prático de como o Espírito Santo atuou na vida de Paulo e daquela igreja naquele momento. O trecho que nós lemos começa dizendo assim, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E essa construção dessa frase é muito importante para a gente entender como acontecem as coisas no mundo espiritual. Não era Paulo que fazia milagres extraordinários. Era Deus que fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando as coisas acontecem ao nosso redor, quando milagres acontecem ao nosso redor, o mérito não é nosso, queridos. Não somos nós que fazemos milagres. É Deus quem faz milagres através de nós. Nós somos um conduto, nós somos um cano através do qual essa água viva flui e chega até as pessoas. Por isso que quando você fizer uma oração
e alguém for curado, quando você fizer uma oração e alguma coisa acontecer na vida de outra pessoa, quando você interceder por alguém e alguma coisa acontecer na vida da outra pessoa, por favor, não atribua os méritos a você. Não pense que você é alguém muito especial porque você fez uma oração e Deus ouviu. Porque você é um conduto, você é um cano através do qual a água da vida caiu sobre aquela pessoa. Mas é Deus quem faz as coisas. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, miseráveis, que estamos carentes da graça de Deus, e não somos nós que fazemos as coisas, é Deus quem faz as coisas através de nós. E aqui está Paulo, porque a Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Qual é o nosso papel? O nosso papel é ser um conduto limpo, para que a água da vida passe por nós e chegue limpa para as pessoas que precisam. E Deus fazia milagres extraordinários. E essa palavra milagres aqui é uma palavra que no grego é dinamis. A mesma palavra que dá origem à nossa palavra dinamite, né? Um poder extraordinário. E a gente encontra essa palavra aqui também em Atos, capítulo 1, versículo 8. Lembra desse texto? Lá diz, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder em Atos 1:8 também é a palavra dinamis. Ou seja, o poder que estava sobre Paulo aqui era o poder do Espírito Santo. E por isso Paulo fazia milagres, ou Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E a prova disso é que, por Paulo não poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, as pessoas reconheciam tanto que havia poder em Paulo, que elas pegavam lenços de Paulo, peças de roupa de Paulo, e levavam até pessoas que estavam doentes, até pessoas que estavam endemoniadas. E, extraordinariamente, quando a peça de roupa de Paulo chegava perto dessas pessoas doentes, elas eram curadas. Quando uma peça de roupa de Paulo chegava perto das pessoas que estavam endemoniadas, elas eram libertas. E eu repito, não por causa de Paulo, mas porque os demônios sabiam a quem pertencia aquela roupa. Pertencia a alguém que era batizada pelo Espírito Santo. Pertencia a alguém que tinha o poder do Espírito Santo sobre ele. E por isso, aquela peça de roupa era tão significativa. Hoje, infelizmente, alguns acham que tem autoridade suficiente para a pessoa dizer, olha, leva a minha roupa ali, né? E eu vi um dia desses um pregador que enxugava o seu suor com um lenço e jogava sobre as pessoas como se aquilo tivesse algum poder. Não era Paulo que enviava a sua peça de roupa para curar pessoas. Eram as outras pessoas que reconheciam em Paulo o poder do Espírito Santo e levavam essas peças de roupa. Bem, eu falei para vocês no começo que ali em Éfeso existiam muitas pessoas que faziam mágica em nome de Diana e ganhavam muito dinheiro com isso. E agora essas pessoas vão começar a observar que Paulo fazia coisas muito mais extraordinárias que elas. E agora eu quero convidar você a voltar aqui para o texto bíblico, a partir do versículo 13. Diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Olha que coisa interessante. Ali em Éfeso, existiam muitas pessoas que ganhavam dinheiro fazendo mágica, milagres em nome de Diana. E esse era um comércio tão forte que Paulo foi confrontado com isso, né? Porque Paulo estava atrapalhando
o comércio que se fazia em nome de Diana, o comércio da fé, né? Uma coisa que acontece em nossos dias e que já acontecia nos tempos do Novo Testamento. Pessoas que se aproveitavam da fé de outras pessoas para ganhar dinheiro. E ali Paulo chega e Deus está fazendo esses milagres através de Paulo. E esses mágicos começaram a observar Paulo. E eles perceberam que Paulo fazia milagres muito superiores aos dele. Eles começaram a observar que peças de roupa de Paulo faziam milagres superiores ao que eles faziam. Então eles começaram a pensar o seguinte: olha, se nós conseguirmos fazer a mesma coisa que Paulo faz, nós ganharemos muito mais dinheiro. E o pensamento deles era esse, era ganhar mais dinheiro. Eles queriam lucrar mais com a fé. Então eles disseram: olha, nós precisamos descobrir qual é o segredo de Paulo. Precisamos descobrir qual é o segredo desse poder que há em Paulo. E eles começaram a observar o que Paulo fazia. E eles observaram uma coisa: todas as vezes que Paulo ia fazer um milagre, ele falava uma frase. E qual era a frase que ele falava? Em nome de Jesus. Todas as vezes que Paulo fazia uma oração, todas as vezes que Paulo ia fazer um milagre, expulsar um demônio, ele dizia, em nome de Jesus. E esses homens começaram a observar isso e eles disseram assim: olha, descobrimos qual é o segredo de Paulo, desse poder em Paulo. O segredo é falar a frase em nome de Jesus. Então eles começaram a usar isso. E eles chegaram para o endemoniado, aqui no trecho que nós lemos, disseram assim: nós expulsamos você em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ah, amigos, aqueles homens estavam iludidos, pensando que era uma fórmula mágica. E existia entre os judeus uma tradição que dizia o seguinte: se você falar o nome sagrado de Deus, coisas extraordinárias acontecem. E esses homens eram judeus, você leu comigo, né? Filhos de um sacerdote. Então eles disseram assim: olha, nós descobrimos, se a gente falar em nome de Jesus, as coisas extraordinárias acontecerão. E eles foram tentar. Eles chegaram para o endemoniado e disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós expulsamos você. E eles tentaram isso várias vezes. E o demônio deu uma resposta para eles. A gente não tem muito a aprender com o que o diabo fala, não, mas aqui tem uma lição para a gente. Porque a frase do demônio para eles foi o seguinte: Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vocês quem são? Veja isso aqui. Primeiro eles dizem assim: Jesus eu conheço. E eles conheciam mesmo. Porque os demônios conheciam Jesus desde o céu. Lembre-se que esses demônios aqui foram anjos de Deus no céu antes de serem expulsos com Satanás. E eles conheciam o poder que havia em Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, porque foi Jesus, o Miguel, que expulsou esses demônios do céu e os mandou para longe do céu e eles vieram aqui para a terra. Então eles diziam: Jesus eu conheço, porque eles sabiam o poder que havia em Jesus. Mas eles também diziam: Paulo eu sei quem é. Isso aqui é muito significativo, amigos, porque eles diziam assim: nós sabemos que Paulo tem ligação com Jesus. Nós sabemos que Paulo tem o poder do Espírito Santo sobre ele. Nós sabemos. Nós sabemos quem é Paulo. Nós sabemos que em Paulo há poder do céu. Mas vocês, quem são? Os demônios não estavam dizendo assim que não sabiam o nome daqueles homens, não. Os demônios estavam dizendo o seguinte: nós sabemos que em vocês não habita o mesmo poder que habita em Paulo. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que aquele endemoniado saltou sobre 7 homens e bateu em 7 homens, espancou aqueles 7 homens, e eles saíram dali envergonhados, nus e feridos. É uma cena ridícula.
chega a ser engraçada, porque aqueles homens achavam que por falar o nome de Jesus, eles teriam o mesmo poder que havia em Paulo. Amigos, aqueles homens cometeram um erro que às vezes nós cometemos hoje. Nós achamos que o poder do Espírito Santo vem para nós através de formalidades. Nós achamos que o poder do Espírito Santo vem sobre nós através de fórmulas mágicas, de palavras que nós usamos. Né? E hoje a gente vive num período do cristianismo que muita gente é cristã só da boca para fora. Então a pessoa canta uma música que fala o nome de Jesus e acha que é cristã. A pessoa vai à igreja de vez em quando e acha que isso torna a pessoa cristã. A pessoa usa uma camiseta lá com o nome de Jesus e acha que isso a faz cristã. E a pessoa esquece que o que faz alguém cristão é se relacionar com Jesus. E, amigos, embora aqueles homens estivessem falando o nome de Jesus, eles não tinham um relacionamento íntimo com Jesus. E isso fazia com que eles não tivessem o poder do Espírito Santo sobre eles. E o diabo reconheceu isso. Ele disse, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês não têm o poder do Espírito Santo. Não têm o poder do Espírito Santo. Todas as vezes que eu leio esse trecho dessa história, eu me lembro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Lembra o que está escrito lá? Lá diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7 está em oposição a esse texto de Atos 19, versículos 15 e 16. Porque em Atos 19, você tem um grupo de quem o diabo zomba. E em Tiago 4,7, você tem um grupo de quem o diabo foge. Você percebeu isso? Em Atos capítulo 19, esses homens usaram o nome de Jesus sem conhecer a Jesus e o diabo zombou deles. Em Tiago 4,7, você tem um grupo que se sujeita a Deus, que obedece a Deus, que se relaciona com Deus. E o grupo de Tiago 4,7 faz o diabo fugir. E eu pergunto hoje, de qual grupo você faz parte? Eu sempre me pergunto, de qual grupo eu faço parte? Eu faço parte do grupo de quem o diabo zomba ou o grupo de quem o diabo foge? Eu tenho um sonho para a gente. Sabe qual é o meu sonho? É que um dia o diabo resolva passear no bairro que você mora e ele veio, segundo a Bíblia, para roubar, matar e destruir. E ele vai entrar nas casas do seu bairro para fazer isso, para destruir famílias, destruir casamentos, destruir vida espiritual. E ele vai entrando de casa em casa ali na sua rua. Mas quando ele chega na frente da sua casa, ele tenta entrar e ele diz assim, aqui eu não consigo. Porque aqui tem gente que se sujeita a Deus e desse povo aqui eu preciso fugir. Amém? Amigos, como eu peço a Deus o poder do Espírito Santo para que o diabo fuja de mim. E nós precisamos pedir esse poder todos os dias. Porque, amigos, a gente não pode ficar iludido achando que apenas falar do Espírito Santo, apenas cantar sobre o Espírito Santo é suficiente. Não, a gente precisa clamar, se relacionar com Jesus através da sua palavra, respeitar esse livro, obedecer esse livro, pedir o Espírito Santo. E aqueles homens saíram dali envergonhados, porque eles achavam que apenas falar o nome de Jesus era suficiente. Sabe, tem tanta gente hoje vivendo um cristianismo que é da boca para fora. Um cristianismo que é só de falar. Um cristianismo que é só de cantar uma música no momento do culto e acabou. Mas, amigos, o que Deus quer para a gente é muito mais do que falar sobre ele.
O que Deus quer de nós é um cristianismo que conhece a Jesus. E na Bíblia, o verbo conhecer é muito mais do que saber a respeito de Jesus. Conhecer a Jesus é se relacionar intimamente com ele, é conhecê-lo profundamente e viver aquilo que ele espera que nós vivamos. Bem, qual foi o resultado do poder do Espírito Santo sobre Paulo? Aqui está a partir do versículo 17. Olha o que diz. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E eu quero parar aqui para falar sobre isso. Veja, quem fazia os milagres efetivamente ali? À vista das pessoas de Éfeso, o milagre era feito através de quem? Através de Paulo. Por isso que os exorcistas ambulantes lá, aqueles 7 filhos do sacerdote, disseram assim, em nome de Jesus a quem Paulo prega, porque eles viram que era Paulo que fazia aquelas coisas. Mas o nome de quem era exaltado? Você leu comigo aqui. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amigos, quando nós fazemos as coisas através, usados pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo faz as coisas através de nós, o nome de Jesus é engrandecido. Se você tem orado pelas pessoas, se você tem clamado pelas pessoas, e o seu nome está sendo engrandecido, você precisa se converter. Porque todas as vezes que nós fazemos coisas espirituais, apenas o nome de Jesus deve ser engrandecido. Sabe? Se você participa desse movimento em busca do Espírito Santo, para que o seu nome seja engrandecido, você está usando esse movimento para a sua perdição. Porque esse movimento de busca do Espírito Santo deve engrandecer o nome de Jesus, não o nome de seres humanos. O nome de Jesus era engrandecido. E como é que a gente vê isso? Continua comigo a leitura, versículo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Para um pouquinho aqui. Eu falei para vocês no começo que tinha muita gente que ganhava dinheiro com a adoração à deusa Diana, né? E existiam livros sagrados da deusa Diana, que continham as fórmulas mágicas que eles deveriam falar para fazer os milagres. Então, uma fórmula mágica para curar, uma fórmula mágica para expulsar demônios, uma fórmula mágica para fazer a pessoa prosperar financeiramente. E esses livros eram muito valiosos. Mas vejam qual é o resultado do Espírito Santo. O primeiro deles é engrandecer o nome de Jesus. O segundo deles é que muitas pessoas vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. E, amigos, um dos grandes sinais de que alguém foi batizado pelo Espírito Santo é reconhecer que é pecador. Um dos grandes sinais de alguém que foi batizado pelo Espírito Santo é reconhecer que nós somos pó e que não há nada de bom em nós. E quanto mais o Espírito Santo está em nós, quanto mais o Espírito Santo tem de nós, mais nós reconhecemos que somos pecadores. Escutem bem uma coisa, amigos. Sentimento de que nós não somos pecadores. O sentimento de que nós não precisamos de Jesus. O sentimento de que nós somos muito santos. É sinal de que nós não estamos com o Espírito Santo em nossa vida. Porque quando o Espírito Santo chega na nossa vida, nós não nos sentimos mais santos. Quando o Espírito Santo chega na nossa vida, nós nos sentimos cada vez mais pecadores. E quando nós nos sentimos cada vez mais pecadores, nós vamos buscar mais do Espírito Santo. E nos sentimos mais pecadores ainda. Por que que isso acontece? Eu não sei se você já se aproximou de uma pessoa muito mais alta que você. Aqui na Novo Tempo nós temos o
O Fernando, dos Arautos, o segundo tenor dos Arautos, ele é muito alto, ele tem 2 metros de altura. Eu tenho 1,70 m, então a diferença é muito grande. Mas se eu estiver bem longe do Fernando, parece que eu sou da mesma altura dele. Mas quanto mais eu me aproximo do Fernando, mais a diferença entre nós fica nítida. E se eu estiver coladinho no Fernando assim, vai ficar muito claro que ele é muito mais alto que eu. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais a diferença entre nós vai aparecer. Quanto mais próximos de Jesus nós estivermos, mais nós perceberemos a santidade dele e a nossa pecaminosidade. Por isso, um dos grandes sinais de que você está batizado pelo Espírito Santo é reconhecer que você é um pecador. Reconhecer que nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós cometemos pecados porque nós somos pecadores. É a nossa natureza. E por isso nós precisamos cada vez mais de Jesus. E essas pessoas declaravam abertamente as suas más obras. Mas não só isso. Olha o terceiro resultado do Espírito Santo aqui na cidade de Éfeso. Esses ocultistas, essas pessoas que faziam mágica com o nome de Diana, pegaram os seus livros sagrados, fizeram uma grande montanha e tocaram fogo. E a Bíblia diz que a soma dos valores daqueles livros chegava a 50 mil dracmas. Nós não conseguimos transformar isso em real, para a gente saber quanto era monetariamente, mas tem como a gente avaliar o valor disso. Era o equivalente a 136 anos de trabalho. Olha como isso era valioso. Essas 50 mil dracmas correspondiam a 136 anos de trabalho. Ou seja, as pessoas jogaram no fogo coisas valiosíssimas para elas. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo caiu sobre elas, além de engrandecer o nome de Jesus, além de reconhecerem que eram pecadoras, elas descobriram algo que era muito mais valioso do que qualquer bem que elas tivessem. Elas descobriram a Jesus Cristo. E, amigos, não tinha mais nada que tinha mais valor para elas agora do que Jesus. Elas pegaram os objetos que as faziam pecar e jogaram numa fogueira. E esse é outro grande sinal de que nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Não há nada mais tão valioso para a gente do que a presença de Jesus em nossa vida. E isso é uma coisa para a gente avaliar, sabe? Tem alguma coisa na nossa vida que é mais valiosa do que Jesus? Algum aspecto da nossa vida que a gente não abre mão? Algum pecado acariciado que a gente não quer largar? Bem, se existe isso, é porque nós ainda não fomos batizados pelo Espírito Santo. Porque no dia que nós formos batizados pelo Espírito Santo, nada será tão valioso para a gente do que a presença de Jesus. Aquelas pessoas jogaram na fogueira os livros que faziam com que elas ganhassem dinheiro, porque elas reconheceram que só Jesus é suficiente para preencher a vida de uma pessoa. No versículo 20, essa história acaba. E ela diz assim, o versículo diz assim: dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Aqui está o último resultado do batismo do Espírito Santo: a pregação do Evangelho. Quando o Espírito Santo caiu sobre aquela região, o Evangelho foi pregado com muita força. Eu falei para vocês no começo da nossa conversa que Éfeso era uma cidade que era marcada pela adoração à deusa Diana. Mas pouco tempo depois, ainda no primeiro século da era cristã, Éfeso passou a ser um dos principais centros cristãos do mundo. Não existe cidade difícil demais para se pregar o evangelho, queridos. O que existe é falta do Espírito Santo. E você pode avaliar isso quando você vai lá para Apocalipse e vê o apóstolo João mandando uma carta para a igreja cristã em Éfeso.
E ele faz um elogio ao amor que Éfeso tinha por Jesus. Amigos, a cidade que era marcada pela adoração à deusa Diana passou a ser marcada pela adoração ao verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas, caiu sobre a vida de Paulo. O evangelho avançou ali, as pessoas reconheceram seu pecado, confessaram seu pecado e alcançaram misericórdia. Por que eu gosto dessa história, amigos? Porque ela me desafia. Me desafia a ter mais do Espírito Santo. Ou melhor, deixa eu corrigir essa minha frase. Me desafia a que o Espírito Santo tenha mais de mim. Porque nós não possuímos o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem deve nos possuir. A vida cristã não é sobre ter mais do Espírito Santo. É sobre o Espírito Santo ter mais de nós, até que ele nos tenha completamente. Uma vez eu li uma história de um homem chamado Gao Hangtse. É um chinês. Ele morava na China comunista e ele tinha uma grande vontade de pregar o evangelho. Ele já tinha se convertido, era um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia ali na China, mas o Gao Hangtse, ele era analfabeto, não conseguia ler. E, além disso, ele tinha um problema de memória muito forte. Ele não conseguia decorar as coisas. E um dia, num sábado, ele resolveu não ir à igreja naquele dia. Ele disse que ia ficar naquele dia em oração, todo o dia. E a oração dele era clamando pelo poder do Espírito Santo para que ele conseguisse pregar o evangelho. E ele orou, e a história diz que à tarde, depois de muitas horas de oração, ele ouviu nitidamente uma voz na sua mente dizendo: leia o Salmo 62. E ele ficou brigando com aquela voz, dizendo: mas como eu vou ler o Salmo 62? Eu não sei ler. Leia o Salmo 62. E ele conhecia os números, ele abriu a Bíblia lá no Salmo 62, e, para surpresa dele, ele começou a ler. E enquanto ele lia o Salmo 62, ele percebeu que estava entendendo o que estava na Bíblia. Mas mais do que isso, quando ele terminou de ler o Salmo 62, ele tinha memorizado o Salmo 62. E ele começou a ler a Bíblia e memorizar a Bíblia e a pregar o evangelho, que era a grande vontade dele. E em um ano, amigos, em um ano, 180 outros chineses foram batizados através do trabalho do Gao Hangtse. 180 pessoas foram batizadas pelo trabalho de um homem que até então não conseguia ler, até então não conseguia decorar a Bíblia. Pessoas foram batizadas porque aquele homem resolveu orar pelo batismo do Espírito Santo. Amigos, eu tenho orado muito por isso, muito. Porque eu não quero ser um pastor que usa técnica para pregar o evangelho. Eu não quero ser um pastor que usa do meu conhecimento, da minha inteligência, de qualquer coisa relacionada a mim para pregar o evangelho. Eu quero ser um pastor usado pelo Espírito Santo para fazer o que ele quiser, aonde ele quiser, quando ele quiser. Essa história que nós acabamos de estudar me desafia, porque Paulo era um homem igualzinho a mim e a você. Ele era um pecador, ele tinha propensão ao pecado, mas ele foi usado pelo Espírito Santo de uma maneira lindíssima. E eu oro a Deus para que Deus me use como tem usado a Paulo, ou como usou a Paulo. Para que através de mim Deus faça coisas extraordinárias, mas coisas que louvem o nome dele. E eu apelo a você hoje que ore todos os dias pelo batismo do Espírito Santo. Eu sei que você que está aqui nessa sala, todos os dias ora pelo batismo do Espírito Santo. E eu faço votos que esse movimento cresça muito mais. Porque apenas quando a igreja de Deus for batizada pelo Espírito Santo, o evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo, e então virá o fim. E como nós queremos que o fim venha logo. Eu quero orar por você e por mim agora, para que o Espírito Santo caia sobre nós nesse momento.
para que nós sejamos possuídos pelo Espírito Santo. E em cada aspecto da nossa vida, nós mostremos que o Espírito Santo nos domina e que nós somos dele, para sermos usados por ele, a qualquer momento, onde ele quiser. Bem, vamos orar? Senhor Deus, nós queremos que através de nós, o Senhor faça milagres extraordinários. E o primeiro milagre, Senhor, que nós pedimos é que o Senhor nos converta cada vez mais. Nos ajude, Senhor Deus, a reconhecermos cada vez mais os nossos pecados, a pedirmos perdão e andarmos em santidade com o Senhor. Nós não merecemos, Senhor Deus, sermos batizados com o Espírito Santo, mas esse é mais um presente da Tua graça sobre nós, Senhor. E por isso hoje nós pedimos o mesmo batismo que existia sobre Paulo, Senhor. Espírito Santo, nós nos abrimos a nossa vida para que o Senhor tenha mais de nós, Senhor Deus. Para que o Senhor tenha muito mais de nós, nos tenha completamente, e nós possamos ser usados por Ti, aonde o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Por favor, Senhor, nos conduz, nos batiza com o Espírito Santo agora e todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.